Isaías 24, verso 1. Diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Amém? É uma palavra de juízo. E eu não estou dizendo que esta palavra está se cumprindo na íntegra nos nossos dias, mas para que você entenda que é algo que tem assolado nesses dias o pobre, o rico, o crente, o ímpio. O dono de banco morreu, empresários poderosíssimos que tinham dinheiro para comprar um hospital, o qual ele morreu naquele hospital. Empresários conhecidíssimos aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo. Por quê? Porque nós temos o costume de dizer: o fulano morreu, puxa, era pobre, porque se fosse rico estaria num hospital bom e não teria os melhores médicos. E a gente tem como hábito: morreu porque não tinha recursos. Isso realmente acontece muitas e muitas vezes. Porém agora se cumpre o que Isaías disse: sobre o que empresta e o que toma emprestado, sobre o que compra, sobre o que vende, sobre o patrão, sobre o empregado. Ou seja, algo sem precedentes. Às vezes acontecem algumas catástrofes, algumas enchentes, e lá no Rio de Janeiro há um desabamento, aí morre aquele pessoal pobrezinho que mora numa encosta, nas margens de um arroio, pessoas pobres. E tem gente que vai para a internet e diz assim: viu, por causa do carnaval, viu, é juízo. Aí juízo vem só para o pobre? Claro que não. Não teria lógica. São circunstâncias, é porque realmente ali é um lugar que não tem condição de habitar, mas porque as pessoas não têm recursos, elas acabam indo sabendo do risco, e aí chove, acontece. Agora que nós estamos vivendo, o empresário com todo o dinheiro foi, o pobre sem nada foi também. Então percebe-se que é Deus aponta para algo, é Deus que está nos preparando para algo. Então todos nós fomos forçados a nos confrontarmos com nós mesmos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as nossas casas, com os nossos próprios problemas. E tem sido um tempo proveitoso em muitos sentidos, ainda que desastroso em tantos outros. Mas nós, a Igreja de Cristo Jesus, qual a resposta? Como nós estamos nos comportando diante desse período? Como está para cada um de nós esse período de isolamento? Ainda que agora as coisas parecem que vão se afrouxando, eu creio que ainda temos um pouco ainda de resguardo. Mas o que eu percebo é que as famílias onde havia algumas coisas mal resolvidas, tudo isso veio à tona, como se a luz entrasse, trazendo à mostra todo o defeito. Sabe quando você tem uma parede na sua casa e ela está bruta, você não pintou ela está ali, e aí você passa ali um produto, passa uma massa corrida, e você pensa, vai ficar uma beleza, uma bênção. Aí quando você põe a luz, você vê que aquela massa acabou trazendo à tona o defeito da construção antiga. Era muito mais complicado do que simplesmente uma massinha. A luz vem sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, trazendo coisas que estavam pendentes, um convívio que estava fracassado. Então nós temos visto que
tem sido muito bom para as famílias, porque tem exposto a nossa humanidade, a nossa realidade. Nós tínhamos alguns irmãos que viajavam muito, ficavam um tempão longe de casa, agora estão em casa. Algumas pessoas que não tinham tempo, agora estão tendo. Então é Deus que está mostrando algo para toda a terra. Isso fala de um tempo que nós estamos muito próximos à volta de Cristo Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E os crentes mais antigos, sabem que a gente sempre falou disso, sempre pregou isso. E agora a realidade está à nossa porta. Qual a nossa resposta? O que nós vamos fazer? Apocalipse capítulo 14 diz que está, vamos lá, vamos abrir lá. Vamos lá para o finzinho. Acho que é no 14, acho que é no 22. Como diz Luiz Hermínio, está na Bíblia. Pouco eu acho, mas vamos ali para o capítulo. Deixa eu ver. Capítulo 13. Verso 4. Capítulo 13, verso 4 diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então foi dada autorização para que pelejasse contra os santos e vencesse. Então o crente aqui foi derrotado. E adorá-lo-ão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor estava ali com o barro, moldando Adão. E o Cordeiro já havia sido sacrificado na eternidade. Deus não trabalha no improviso. Deus trabalha em um planejamento. Desde o princípio já está tudo planejado, tudo pronto. E eu e você fazemos parte desse projeto, desse plano de Deus. Por quê? Porque eu e você fomos gerados nele também antes da fundação do mundo. Então quando nós conhecemos pessoas novas, cristãos novos, nós pensamos assim: poxa, parece que eu conheço esse irmão. Da onde? É porque eu e você saímos do Senhor nosso Deus antes da fundação, fomos gerados nele. Então nós saímos da mesma forma de Deus. E aí cada um nasceu num lugar diferente, de uma mãe, de um pai diferente, mas a nossa origem é o Senhor. A nossa origem é o Senhor, e nós vamos voltar para a nossa origem, que é Ele. Vamos reinar com Cristo.
novos céus, nova terra. Então, tudo que está acontecendo agora é o cumprimento de um planejamento de longo tempo, desde a eternidade, que Deus tem preparado para os seus filhos. Capítulo 12, verso 7 diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo, o Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festeja o céu. Então são pelejas, são lutas, são circunstâncias que apontam para um período que estamos vivendo. Jesus está voltando, o Senhor Jesus está às portas, e a igreja precisa ser preparada, adestrada para suportar o dia mau. Muitas pessoas abandonaram a fé porque lhes foi ensinado a vitória, foi ensinado a bênção, não foi ensinada a vencer obstáculos, não foi dado músculos espirituais para que as pessoas aprendessem a passar pela dificuldade, a passar por um desemprego, a passar por uma crise, a passar por uma falência. Não é pecado, não. Ficar desempregado não é porque você está com brecha, são coisas que acontecem ao ser humano. A chuva vem para o bom, vem para o justo, vem para o ímpio. Só que são dias que se vendeu um evangelho barato, um evangelho de fast food, um evangelho de micro-ondas, onde eu digo: ó, compra esse álcool aqui, gel, você vai ser curado de tudo. Toma essa água aqui, você está sendo liberto de tudo. Não é tão simples. Você pode usar um óleo ungido, sim, é bíblico. Eu não estou dizendo que você tomar uma água que foi orada não vai curar. Eu mesmo já ungi roupas de pessoas que eu não conhecia. Essas pessoas foram tocadas, se converteram, foram curadas. O que eu não posso fazer é dizer que se você usar essa camiseta que eu ungi, você vai ser livre do pecado. Não! Eu anulo o sangue de Cristo. A palavra de Deus é o que nos baliza, é a palavra que vai nos instruir, é a palavra que vai ensinar como eu faço no meu casamento, como eu faço com os meus filhos, como eu faço com a minha empresa, com os meus negócios, com o meu cotidiano. É através da palavra, é a palavra que me baliza, é a palavra que me aponta, é o Espírito Santo que nos convence. Não existe uma receita mágica, sabe? Aquelas revistas que se colocam nos supermercados, ali enquanto você está na fila do caixa, tem muitas armadilhas, é muito docinho, muita balinha, muita coisa para as crianças pegarem, mas em compensação tem muitas coisas para as donas de casa pegarem. Emagreça 20 quilos comendo, seca a barriga em apenas 15 dias. Os moradores de Canoas estão abismados, os médicos estão desesperados, porque agora descobriu-se o segredo do emagrecimento. Mentira! Para emagrecimento você precisa comer menos, fazer exercício. Para emagrecer é matemática, você gasta mais energia do que come, que consome. Para você se tornar uma pessoa digna, um santo diante de Deus, você precisa cumprir os requisitos, obedecer a palavra. Então eu não posso fazer um culto aqui e dizer: agora é a campanha da bênção, todo mundo está abençoado, tá todo mundo... E aí você passa por um desemprego, seu carro foi roubado, e agora? Você não foi instruído para passar dificuldade, você não aprendeu a passar dificuldade. Por que os estudiosos dizem que para uma criança ser educada ela precisa ouvir muito mais não do que sim?
para que o cérebro da criança desenvolva o córtex frontal, que é o lugar onde o ser humano aprende que eu não devo fazer tal coisa, por isso, por aquilo, porque há consequências. E isso é desenvolvido a partir de um treinamento, a partir de ouvir não, ser corrigido. Assim somos nós. A igreja precisa preparar músculos espirituais para que vocês, para que nós todos saibamos enfrentar a luta, a dificuldade. E aí, quando vier, você vai dizer: não, vamos vencer, o Senhor é conosco. A tempestade veio para o barco, os discípulos estavam no barco, e Jesus dormia. Então às vezes a tempestade está ao seu redor, mas Jesus está no barco. A diferença é que quando você acorda Ele levanta e dá ordens para que passe a tempestade, mas Ele precisa estar no barco. Você precisa chamar a atenção dEle, você precisa tocar nele, e a tempestade cessa. Assim somos eu e você. Então há uma geração de pessoas que saíram da fé, pessoas que abandonaram a congregação. Quando Moisés tira o povo do Egito, 3 milhões de pessoas, o Senhor dá ordens a ele, e eles estão pelo deserto, 50 graus de dia, negativo à noite, mas havia uma nuvem gigantesca que cobria ali 3 milhões de pessoas. Eu imagino aquela sombra assim, onde ia passando, fresquinho, 3 milhões de pessoas caminhando. Mas 3 milhões de pessoas é gente, é uma multidão. Homens, era 600 mil homens, só homens, fora as mulheres e crianças. 3 milhões de pessoas debaixo da mesma nuvem, e essa nuvem se movia, todos caminhavam. Essa nuvem parava, todos paravam. E à noite, no deserto, é frio. É frio. Uma coluna de fogo que aquecia e que iluminava. O que isso significa para mim e para você? Significa a igreja, o corpo, o congregar. Quando estamos debaixo desta nuvem, estamos protegidos. Por quê? Porque o calor do mundo pode nos desviar, porque o esfriamento espiritual da noite pode nos pegar. Então o congregar fala de caminharmos debaixo desta nuvem. Moisés era o líder, mas Moisés ouvia Deus, e todos seguiam a nuvem, todos seguiam Moisés, porque o líder, Moisés, estava conectado com a nuvem. Então muitas pessoas hoje dizem: eu vou orar em casa, não vou congregar, vou ficar orando em casa, buscando em casa. Uma coisa é você orar em secreto, outra coisa é congregar em secreto. Não existe congregar em secreto. Congregar fala de koinonia, fala de comunhão. E é na comunhão que nós somos tratados, somos cuidados. É na comunhão que nós aprendemos. É na comunhão que nós percebemos se o nosso irmão precisa de alguma coisa. Você olha para a pessoa e diz: tu não está bem hoje, né? A pessoa diz: não estou mal, ora por mim, aí me ajuda. Diz: não, fica tranquilo, o que houve? Não, eu estou sem nada em casa, as latas estão tudo vazias. Diz: não, que isso? Vamos dar um jeito, vamos lá. E aí no corpo, um ajuda o outro, um fortalece o outro, um estende a mão, o outro. Isso é o congregar. Não, eu vou ficar em casa. A mensagem que se passa quando eu digo isso é que eu sou muito bom para me misturar, eu sou melhor do que eles, então eu não vou congregar, eu vou ficar em casa, eu sou muito bom. Não, gente, somos todos falhos, somos todos seres humanos com problemas, com dificuldades. Estamos todos nós lutando, enfrentando as mesmas situações, alguns num nível mais alto, outro mais baixo, mas estamos todos no mesmo barco, e esse barco precisa ter Jesus dentro. Então não adianta eu vir tentar iludir você com palavras de
de incentivo, se eu não ensinar você a ouvir a voz de Deus, não é mais o tempo de nós virmos para um lugar confiando, o homem de Deus vai orar por mim, o homem de Deus vai fazer. Não, eu vou ensinar vocês que existe um Pai, que existe um Deus acessível a todos nós. Vou levar vocês a esse lugar onde vocês vão aprender a ter comunhão, vocês vão crescer na graça, no conhecimento, na fé, e vão desenvolver o chamado de cada um de vocês. Precisamos de uma igreja madura, uma igreja de soldados, de guerreiros, não uma igreja de crianças pedintes. É meu, eu quero, me dá. Criança pequena que faz isso, é meu, a mãe deu. Os maduros dizem, não, é nosso, vamos repartir, vamos compartilhar. Então muitas vezes nós não queremos alertar as pessoas para não perder, vamos perder membros. Não, nós não vamos perder, nós vamos ganhar. Homens e mulheres maduros, fortes, saudáveis espiritualmente, com músculos espirituais, que quando vier a dificuldade, eles vão dizer, não, realmente a luta é grande, mas Deus é mais, Deus é maior. Ninguém está livre, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, Ele venceu, Ele abriu um novo e vivo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Primeira João, capítulo 2. Você tem Apocalipse, volta um pouquinho. João capítulo 2, verso 18. Diz assim: filhinhos, já é última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então João está dizendo que o anticristo são pessoas que se afastaram do propósito. João está dizendo, eles estavam com a gente, mas eles não eram dos nossos. O anticristo, ele é um sistema, o anticristo é um espírito e é uma pessoa. Porém esse sistema ataca todas as coisas que são concernentes às coisas de Deus, todas as coisas que falam acerca de Deus, de Cristo Jesus. Esse sistema ele é contra. Então é isso que tem acontecido no planeta. Há uma tendência, assim como há uma organização mundial da saúde, as coisas caminham para uma organização mundial e um governo mundial onde vai se levantar o controle de todas as coisas, um controle proibindo o culto, proibindo reuniões. Tudo isso está apontando. Então nós estamos já passando por um período prévio de aprendizado, como nós vamos nos comportar no dia mau, o que a igreja vai fazer. Então já estão falando, nós precisamos ter um consenso mundial nesses casos de pandemia. O que se faz? Nós temos que ter uma lei mundial. Ou seja, se quer estabelecer um governo que dê uma ordem lá de cima e que pare todo mundo, que não haja autonomia nos países. Ou por que você acha que está acontecendo lá na Inglaterra o Brexit? Ou seja, a Inglaterra entendeu. A Inglaterra é um berço evangélico. Os grandes avivalistas saíram da Inglaterra. Os grandes homens de Deus saíram da Inglaterra. Então há uma raiz ainda cristã na Inglaterra. Então
Muitos têm entendido que se a Inglaterra permanecer na União Europeia, ela vai perder a soberania, vai perder o direito à escolha, direito ao culto. Por quê? Porque se escolhe um único governo, ele estabelece tais e tais regras. Não se pode mais fazer o que se quer. Então a Inglaterra entendeu, mesmo financeiramente é um prejuízo, mas espiritualmente a soberania não vai ser abalada. A marca da besta, a palavra marca é a mesma palavra, a mesma raiz para a marca do gado. O gado é marcado. Como que se marca o gado? Quem é do interior sabe. Se para marcar o gado, você não pode marcar o animal solto, ele tem que ser confinado antes. O gado tem que ser aprisionado antes. E aí ele é marcado, é a mesma palavra. E é óbvio que, se a Bíblia fala que há uma marca, não é uma marca com ferro quente, que vão amarrar as pessoas gritando, não quero. Não, é algo agradável, é algo importante, é algo aparentemente maravilhoso. Já existe algumas formas já de marcação. Eu até devo ter um nome aqui. Tem uma marca luminosa desenvolvida por uma grande instituição de computadores que fala de Luciferase. Pesquisa acerca de Luciferase. É uma marca luminosa, ela não aparece. É como uma tatuagem luminosa que só aparece exposta a um tipo de luz especial. Então vai chegar o período onde alguém muito inteligente vai desenvolver métodos de pagamento, de transferência de valores, onde não vai haver mais roubo, não vai ter como roubar, saquear alguém, onde não vai precisar mais carro de transporte de valores, não vai precisar mais. Comércio ilegal de armas vai cessar, porque todo esse comércio de droga, de armas, ele é feito em dinheiro vivo, em cash. Então não vai ter como negociar, porque não vai ter mais espécie. Então vai ser alguém que vai começar um governo que vai estabelecer algo bacana, todo mundo vai ficar feliz. E se você tentar dizer alguma coisa, você é um careta, você é um quadrado, tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, a gente sabe. Mas tudo caminha. Eu não estou dizendo que é para o ano que vem, daqui a 5, daqui a 10, talvez daqui a 20, não sei. Mas o anticristo é tudo aquilo que é contra as coisas de Deus. Um exemplo: nos Estados Unidos, em alguns estados, é permitido arrancar uma criança do ventre materno até na hora ali, um dia antes de nascer. Não é crime. A mãe está com 9 meses, não quero mais, arranca, descarta. Em compensação, se você for pego disciplinando uma criança, você é preso. Qual a lógica? Qual a preocupação? Uma criança de 2, 3 anos eu tenho que cuidar. E uma criança recém-nascida, no ventre, pronta para nascer, não precisa cuidar. Tem lógica? É óbvio que não. Tem lógica. As pessoas hoje, foi esgotada a adoção de animais nos Estados Unidos nesse período de quarentena. As pessoas foram procurar animais para suprir as suas carências. Nada contra a adoção de animais, eu gosto de animais, mas há uma troca onde se gasta milhões de dólares anualmente com gasto com animais, com ONGs que têm dinheiro do governo, enquanto que hoje, por exemplo, nós fomos atender acho que 2 famílias carentes aqui próximo, na Grande Porto Alegre, um lugar subhumano, lixo, lodo, um retrato do inferno. Uma jovem senhora com crianças pequenas num lugar insalubre, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, aqui, a menos de 15 quilômetros de nós. Onde estão as ONGs? Onde estão os ambientalistas? As geleiras estão derretendo. Realmente estão. Todo verão elas derretem, todo inverno elas congelam. O buraco de ozônio está aumentando. Sim, tem épocas que aumenta e épocas que fecha. Faz mais de 3, 4 mil anos que ele varia, abre e fecha. Agora fechou, ninguém fala mais. O buraco de ozônio normalizou, ninguém fala. A extinção
da baleia, do chifre dourado. Mas tem crianças aqui passando fome. Será que nenhuma ONG está vendo? Então há uma substituição, há uma distração. Porque as coisas que apontam para Deus não têm valor. As coisas que apontam para o homem têm valor. Quando você vai no interior, você conversa com pessoas simples, tambo de leite, aquele casal ali, já com uma certa idade, feliz da vida, tomando chimarrão, trabalhando que nem doido. Nunca viajaram, nunca saíram mais do que 50 quilômetros, felizes, realizados. Eles não têm pressa. Você está louco de pressa, você olha no relógio, ainda bem que o celular não pega, e eles estão ali querendo, fica aí, vamos fazer um almoço. Você almoça, diz, não, vamos tomar um café. Aí você toma um café, vamos fazer uma janta. Aí você janta, vamos posar. Pessoas felizes, pessoas que creem em Deus. E aí você vai numa grande cidade, as pessoas estão falando com você, olhando no celular, olhando no relógio, elas não têm 10 minutos para dar de atenção. Nas grandes cidades, as pessoas não professam mais a fé em Cristo Jesus. Você nunca vai achar alguém no interior ateu. Você não vai achar lá o cara do tambo de leite, um ateu. Por que um homem que trabalha com gado não vai ser ateu? Porque ele vê uma vaca comendo grama verde, produzindo leite branco. Ele vai ver uma vaca comendo grama verde, fazendo cocô marrom e produzindo leite branco. Ele diz, só Deus para fazer um negócio desse. É Deus purinho. Ele vê de manhã o galo cantando no exato momento, no exata hora. Ele diz, o relógio desse galo é só Deus para acertar. Ele vê que todo ano aquelas flores florescem no mesmo tempo, anunciando a primavera. Ele sabe que todo ano aquela fruta que dá lá naquele bosque de mato, na mesma época produz frutos. Ele vê que uma semente que ele enterra, daqui a uma semana gera 2 brotinhos, e dali a 2 meses começa a dar espigas de milho. Ele diz, isso é Deus. Agora você vai em Nova York, concreto, você olha, que prédio lindo, foi o engenheiro tal que fez, olha essa estrada, foi o engenheiro tal, foi não sei quem, foi a empresa tal. Você vê só a mão do homem, tudo que o homem fez, tudo que o homem é. E aí as pessoas não creem em Deus, porque elas não veem Deus, elas veem o que o homem faz. Por isso que Deus interfere de tempos em tempos. Por isso que de tempos em tempos vem um terremoto e vem toda a construção humana abaixo. Ainda que algumas vidas se percam, mas é necessário que a semente morra para que outros vivam. Às vezes em famílias se perde, às vezes um ente querido, uma criança, e ninguém entende, mas é para que os vivos se convertam. Porque nós, seres humanos, olhamos para a construção humana. Os pastores, aí eu falo de nós, começamos numa garagenzinha. Você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não tem nada. Você ora, e você jejua, e você busca, e você prega para todo mundo, e vai no hospital, e visita, e faz, acontece, e aí Deus abençoa você, e vai crescendo, e daqui a pouco você tem um prédio bacana, e aí você olha para o prédio e diz, eu quero botar mármore, eu quero botar isso, e eu quero um carro melhor, e eu quero uma casa melhor, e eu quero fazer, eu quero, e daqui a pouco você está olhando só para a terra, e não olha mais para Deus. Então Deus de vez em quando vem, pega aquela igreja e dá-lhe uma chacoalhada, dá-lhe um racha, rebenta com tudo para ver se o pastor se converte. Essas coisas acontecem porque Deus nos ama. E aí você passa para olhar para Ele, não para aquilo, pelo fruto do seu trabalho. Porque a gente costuma adorar as coisas que a gente conquista. Você vai e faz uma reforma na casa e cá para nós, às vezes você não fica ali assim babando. Planejou, né? Ficou bonito, né? A gente é humano, a gente pinta, quadro, ficou bacana esse forro. Mas até que ponto eu não posso me deter nessas coisas? E aí você volta lá para o interior, aquela pessoa que nunca viajou mais que 50 quilômetros.
Está todo dia esperando o sol nascer, o galo cantar, a vaca dar o leite, a porca dar cria. Feliz da vida. Por quê? Porque ele contempla a criação. Salmo 150 diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Os prédios não respiram, as construções não respiram, as construções não louvam ao Senhor. Isso é um princípio de Babel, princípio de construção humana, princípio do capítulo 11 de Gênesis, quando o ser humano decide não obedecer a Deus, porque havia uma ordem. A primeira ordem Deus deu a Adão, disse: olha, cresce, multiplica, enche a terra, porque o objetivo de Deus era que Adão e Eva se multiplicassem e ampliassem o jardim do Éden por toda a terra. Então crescer e multiplicar fala de um crescimento onde... Por que Deus fez as árvores que davam sementes, seus frutos que davam sementes? Para que multiplicasse os frutos do Éden. O Éden era uma região semelhante à Amazônia. Não era pequeno o Éden, mas a vontade de Deus é que o Éden se expandisse por todo o planeta, e não era. O Éden, ele era dividido por 4 rios, dos quais hoje só tem o Tigre e o Eufrates. Os outros rios ninguém sabe. Mas esse mesmo Éden que o ser humano acabou perdendo pelo pecado, está reservado para nós o grande dia do Senhor. Mas depois dali, quando o homem peca e Deus decide mandar o dilúvio, quando acaba tudo, Deus fala para Noé: Noé, sai da arca, você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Recomeça. Capítulo 8. Recomeça tudo. Domine a terra. As criaturas vão ter medo de vocês. Vocês vão dominar, vocês vão crescer. Encham a terra. Deus estava dizendo para Noé: Noé, há um governo estabelecido sobre ti. Noé foi o primeiro juiz. Noé foi o primeiro que recebeu normas e regras. Noé foi o primeiro homem que foi capacitado a julgar alguém que matasse, e a penalidade de morte na vida das pessoas que desobedecessem. Noé era esse mediador, era esse juiz, era esse governo. E depois, lá no capítulo 11, você percebe que aqueles netos de Noé, bisnetos de Noé, disseram assim: ei, Nimrod, sei, gente, vem cá, vamos nos reunir. Há uma ordem, parafraseando, há uma ordem que o nosso bispo lá, o Noé, disse para a gente encher a terra e ir para todas as partes, mas eu não quero. Quem está a fim de ficar por aqui? Eu. Pô, pensa bem, aqui está tão bom. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, para que o nosso nome se torne célebre. Vamos. Todo mundo diz: cara, legal. A partir dali, o primeiro discurso persuasivo, tentando levar as pessoas à desobediência. Primeiro discurso onde estava se planejando um comunismo. Vamos criar uma cidade, vamos criar uma torre, vamos criar algo para que nós, os seres humanos, nos tornemos famosos. Vamos tocar os céus. Um desejo humano de desobediência, porque a ordem era: ei, encham a terra, dominem, governem. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos. A terra é para os filhos. A terra é um presente de Deus para os filhos. E aquele Éden, ele ainda é parte de um projeto de Deus eterno. E aí Nimrod convence todas as pessoas, e ele usa uma linguagem persuasiva, diz: nós vamos ficar famosos. A palavra para torre é Migdal, no hebraico. Migdal. Migdal significa púlpito. Pasmem. Migdal significa púlpito. Migdal significa plataforma, lugar elevado. É a mesma palavra. Então é por isso que hoje nós temos que ter cuidado quando nós começamos a estabelecer Migdal, plataformas, Migdal, púlpitos, e usamos esses lugares altos para que o meu nome se torne célebre, para que eu prometa coisas para as pessoas: ei, vocês vão ser famosos, vocês vão isso, vocês vão aquilo, vocês vão conquistar, vocês vão comprar. Não! Isso fala de desobediência à lei de Deus, porque Deus tinha dito: ei, encham a terra.
Eu fiz para vocês, vocês vão governar, vocês vão exercer domínio sobre as criaturas, não sobre pessoas. E Nimrod é o primeiro homem da história que começa a vender seres humanos como escravos. E Deus vem para tudo. Vamos lá, vamos para Gênesis. Já que nós estávamos em Apocalipse, vamos para Gênesis. Verso 4, capítulo 11, diz assim: e disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre. Edificar o quê? Uma cidade e uma torre, duas coisas, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. É claro aqui que a ordem era de desobediência. Nós não queremos espalhar pela terra, nós não queremos encher a terra, nós queremos ficar por aqui, nós queremos ficar famosos, nós queremos tocar o céu. Verso 6, aliás, verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Veja bem o que Deus disse: agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Você está entendendo porque Deus tem permitido que o homem faça tudo o que quiser? Prédios gigantescos, vai para a lua, manda sonda para o espaço, telescópio para o espaço, faz horrores, bombas e todo tipo de armamento, e Deus não interfere, porque Ele disse que não ia interferir. Ele disse: olha, de agora em diante não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. A última interferência maior, vamos dizer assim, foi ali de Sarte. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Cessaram de edificar o quê? A cidade. Não diz que cessaram de edificar a torre, só a cidade. A Bíblia diz, está aqui, ó, cessaram de edificar a torre. Por quê? Porque a palavra torre é Migdal. Cidade é cidade, eles pararam com a cidade. Mas torre fala de sonhos, fala de projetos humanos que afastam o homem de Deus e que aproximam ele de si próprio. Criações puramente humanas, Migdal. Então eu posso ser um pastor que estou construindo uma torre, um lugar elevado, para que eu me torne conhecido, para que eu me torne alguém. De sorte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Por quê? Porque Deus queria que o homem enchesse a terra. Por quê? Porque Deus espera que o planeta seja totalmente conquistado. Por quê? Porque a terra está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da sua glória, nós precisamos tocar nessa glória que já está na terra, disponível para nós. Mas há uma ordem que o Senhor nos deu para enchermos esse lugar, governarmos esse lugar. De sorte que o Senhor os dispersou. Dali as pessoas foram dispersas. Dali os continentes foram divididos. Quando você lê aqui no capítulo 10, a genealogia fala de tudo que aconteceu. Verso 5. Vamos ler aqui no nosso verso 1. São estas gerações dos filhos de Noé, aqueles que Deus tinha dito: ei, encham a terra. Noé, Sem, Cã, Javé nasceram-lhe filho, pois depois do dilúvio.
Os filhos de Javé são Gomer. E aqui tem a genealogia, os de Javã, tem todos os filhos. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a língua, segundo as suas famílias e suas nações. Os filhos de Cã, os filhos de Cuxis. Aqui tem todas as gerações. Misraim, cada um dos filhos se espalharam pela terra. Assim foi dado pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Javé. Os filhos de Sem são Elã, Assur. Os filhos de Arã, Uz, Ur, Geter, Mas. Éber nasceram 2 filhos. Olha bem, verso 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome de Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então quando você olha no mapa mundi, você vê que o Brasil encaixa com a África, que encaixa com a Europa, que encaixa com a Ásia, que encaixa com a Oceania, com a Austrália, ali, com tudo. Tudo se encaixa. Por quê? Porque nos dias de Peleg, os continentes foram separados. E aí Deus disse: agora vocês vão ter que encher a terra. A terra era um bloco único, maciço. O mar estava lá e a terra era toda inteira, não havia os continentes. E Deus disse: ei, agora vocês vão ter que se espalhar. E dividiu em língua, eles não se entendiam mais. Um chegava para o outro e o cara, hã? Aí chegava lá e disse: ô cara, e aí tu viu o que aconteceu? Eu vi, cara, poxa, que coisa doida. Ô, vem cá, vamos comigo, tu é o único que me entende. E eles foram se achando pelos idiomas, e montaram tribos, e montaram grupos, e aí Deus os dispersou. E aí a terra foi cheia. Você pega, para você entender, né? Você pega um índio da Amazônia. Quais as armas do índio? Flecha, lança, zarabadana. Aí você vai lá na Austrália, um aborígene. Quais as armas do aborígene? Flecha, lança, zarabadana. As mesmas armas. Como que eles não se falam? Como que eles fazem as mesmas coisas? Ou seja, o ser humano, ele provém dos filhos de Noé, que decidiram não obedecer a Deus. E aí o Senhor os espalhou. Mas o princípio é Babel. O princípio é uma construção humana que nega Deus. Nós precisamos fugir de Babel. Babel ainda continua viva. As torres continuam vivas. Quando nós negamos a Cristo, quando nós queremos olhar para a terra, confiar na terra. Por isso que tem tanta gente hoje abandonando a fé. Por quê? Porque os olhos estão na terra. Jesus está voltando. Precisamos entender que estamos sendo preparados para o grande dia do Senhor. Nós precisamos voltar a pregar as verdades, porque muita gente vai ficar de fora. Volta para o Apocalipse. Meu Deus do céu, hoje você... eu estava procurando aquele texto aqui, 22, verso 11, tá? 22, 11. Diz assim, ó. Você achou aí? Deixa eu tomar uma aguinha enquanto você procura. Capítulo 22, verso 11, diz assim: continue o justo, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Parece estranho, né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo na imundície. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então você vai ver que tem muita gente que você diz: mas isso aí não tem jeito. A Bíblia diz: o justo continue fazendo justiça. O imundo vai ficar cada vez pior. O imundo cada vez vai se afundar mais no pecado. Está escrito. E olha só o que acontece. Eis que eu venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade
pelas portas. Fora ficam os cães. Quem é os cães? Cães são os que lambem as feridas. Cães são os falsos mestres, os falsos ensinadores. São as pessoas que não tratam pecado como pecado, problema como problema. Ai, pastor, meu marido está com problema de perversão, está com problema de pornografia. Não, não é problema, é pecado. O problema é assim, meu marido está com problema financeiro. É um problema. Mas pecado é pecado. Eu não posso tratar pecado como problema. É muito pior do que problema. Então, os mestres precisam ensinar a convicção de pecado. Precisamos voltar a falar sobre caráter. Olha, quem tem conta paga. Quem tem coisas a acertar, acerta. Quem tem imposto para pagar, paga. Os feiticeiros, o que é feiticeiro? Ai, pastor, feiticeiro é aquele que, faz aquelas magias também. Mas a Bíblia diz que aquele que lança contenda entre os irmãos, é feitiçaria. Pecado de feitiçaria é aquele que leva intriga entre os irmãos. Isso também não herda o reino. Então é muita coisa. Os impuros. A impureza fala de pecado contra o corpo. Todo sexo antes do casamento, fora do casamento, fora da aliança, ele é impureza. Os assassinos, pastor, eu nunca matei ninguém. Mas matar espiritualmente também é matar. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele matou, ele é um assassino. Os idólatras, mas eu não tenho imagens. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que eu gasto mais tempo do que com as coisas de Deus. Não estou falando do seu trabalho. Você trabalha 8 horas, 10 horas. Você tem que trabalhar. Mas quando você idolatra, tem pessoas que idolatram os filhos. Fica na volta do filho dia e noite. Olha fulaninho, olha aqui. O tempo todo em volta de um filho. É idolatria. Em volta de um carro, encera, e pule, e olha, e tira foto, e lambe o carro. É idolatria. Então a idolatria é muito sutil, não é uma imagem apenas. Também. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses ficarão de fora. Então se eu, como pastor, não ensinar isso, eu me torno um cão e eu fico de fora. Então às vezes, para a gente não perder membros, a gente deixa de ensinar as pessoas. E aí quem vai ficar de fora, além das pessoas que eu não ensinei, eu também. Não, eu quero entrar pelas portas. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém que desce do céu, ataviada. Imagina entrar pelas portas de Jerusalém. Meu Deus, é algo de arrepiar. Só que eu preciso estar atento a esse tempo profético, essas coisas que estão acontecendo. Tudo aponta para o Senhor, tudo aponta para a volta de Jesus. Não adianta dizer, nada a ver. Não, tem tudo a ver, como diz aquele pastor da Globo, tudo a ver. Estou profetizando, que esse homem se converte. Quando era guri, eu gostava de ver o filme com aquele cara do karatê, do Braddock. Como é que é o nome dele? Chuck Norris. Chuck Norris vinha do helicóptero e salvava, todo mundo atirando nele, ninguém acertava. E ele enchia o helicóptero, botavam 50, a capacidade era 10, o helicóptero ia quase caindo, e ele salvava todo mundo. O Chuck Norris é pastor hoje. Imagina, na igreja dele é uhul. Chuck Norris. Então, gente, são dias de nós nos posicionarmos, entendendo que a ordem de Deus para eu e você enchermos a terra continua. Encher a terra com o quê? Com os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça falam da obra que nós estamos realizando, a igreja que serve, a igreja que cuida, a igreja que estende a mão ao órfão, ao necessitado. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é criticar, o trabalho da igreja,
não é ir para as redes apontar defeito, mas ir para as redes, lançar as redes para pegar o peixe. E glória a Deus, nós temos vivido dias assim. Esses últimos meses nos arrecadamos. Olha, eu acho que nós nunca arrecadamos tanto alimento como nesses dias de quarentena. E quem trouxe? Foi vocês. Foi a igreja. Isso é maravilhoso. Quase nada veio de fora. Poucas coisas vieram de fora. Sabe, alguma coisa veio de fora de um irmão que já congregou aqui conosco, que mora longe. Congregou conosco um tempo, ainda continua nosso amigo. Esse também ofertou alguma coisa em mantimento, mas a maioria foi nós, a igreja. E é assim que tem que ser. Nós somos modelo, somos exemplos. Onde nós vamos falar das obras dele. Amém? Glória a Deus, você continua me amando. Ficou 2 meses em casa. Meu Deus, o pastor está batendo em nós. Não estou batendo. Estou admoestando, estou incentivando, estou instruindo. Por quê? Porque todos nós fazemos parte desse. Estamos todos nós lutando para vencer o pecado, lutando para vencer o nosso temperamento. Meu Deus, temperamento é algo terrível. Coisas que a gente aprendeu com o pai da gente, e a gente faz igual, achava ruim e faz igual. Tudo isso a gente luta, para quê? Para ficar mais parecidinho com Cristo. Por quê? Porque no grande dia ele virá. Vai ser algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Capítulo 21 diz assim, verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eis aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novos céus e nova terra. Deus vai habitar conosco. Aquele Éden, aquele mesmo Éden, vai se realizar agora. Novos céus e nova terra. Por quê? Porque a terra é nossa. Aqui não está dizendo que você vai para o céu, está dizendo que novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Ah, pastor, agora confundiu tudo. Agora, quando as pessoas morrem em Cristo, o espírito vai para o céu. O corpo fica aqui, é óbvio. Fica aqui, vira pó. Mas no grande dia, diz o que? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí o corpo sai ressuscitado, se junta com o Espírito que está com o Senhor, e agora é um corpo glorificado. Para que você precisa de um corpo? No céu não precisa corpo, mas na terra você precisa. Por que Cristo usou um corpo para se manifestar? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça. Evangelho de João, capítulo 1. O verbo se fez carne. Vamos ler isso aqui para a gente ir para o final. João. João capítulo 1 diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez pelo verbo. A manifestação de Deus, quando Deus falava, era Jesus. O verbo: haja luz, e houve. Haja firmamento, houve. Haja separação entre terra seca e parte molhada, e houve. Terra, dê as plantas, e nasceu. Água, dê os peixes, e nasceu. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem? Jesus. Cada vez que Deus falava, era Jesus agindo, era o verbo agindo.
Agora, para habitar na terra, o verbo precisava de um corpo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem? Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por quê? Porque no princípio o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a face escura. Deus disse: haja luz. A luz veio antes do sol. Capítulo 1, verso 8 diz assim: ele era a luz, mas veio para que testificasse. João, né? Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz. Ou seja, João veio para testificar. Agora o 10: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então eu e você precisamos de um corpo para estar na terra, que Deus vai fazer novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. Então quem morre antes desse dia, o espírito vai para o Senhor, o corpo fica aqui, depois ressuscita, junta corpo com espírito, e agora é um corpo glorificado para estar com Cristo. Aonde? Nessa nova Jerusalém que desce do céu, e essa nova terra. Jerusalém que desce, nova terra. Você vai ter um corpo para estar com o Senhor na mesma terra, transformada, obviamente purificada, naquilo que seria o Éden, porém agora um novo tempo. Amém? Espero que você tenha no mínimo clareado um pouco, não tenha confundido mais. Mas é que nós estamos sendo preparados, e para que nós cheguemos até esse dia de aprovação, você precisa estar em dia, em obediência. Então o que roubava não roube mais, o que pecava não peque mais, o que mentia não minta mais. É um processo que eu preciso ser balizado pela palavra, instruído. Então nós vamos corrigindo as nossas vidas, alinhando as nossas vidas. Para quê? Para que no grande dia, ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora, eu quero estar com Ele. E o próprio Deus habitará conosco. Não é nós que vamos habitar com Ele. Nós lemos ali: Ele habitará conosco. É maravilhoso. O próprio Deus. Não tem como expressar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Amém?